pedir você de viajar pro resto da vida, mas depois de ver esse vídeo, você não vai acreditar o quão perigoso nosso planeta pode ser. Estrada da Morte. Se você está planejando uma viagem de carro, você vai querer evitar a Estrada Yungas, na Bolívia. Essa pista aterrorizante serpenteia ao longo de um penhasco escarpado, subindo a uma altura de 4.651 metros acima do nível do mar. Em alguns lugares, a estrada tem apenas 3 metros de largura e 100 grades de proteção da queda de mais de 600 metros de dar calafrios. Nuvens de poeira da pista mal conservada dificultam a visão enquanto os ventos úmidos da floresta tropical próxima criam tempestades e deslizamentos de terra constantes. Não é à toa que esse lugar ganhou o apelido de Estrada da Morte. Apesar de sua reputação mortal, muitos motoristas corajosos continuam a usar a rota. Carros e caminhões muitas vezes precisavam ultrapassar uns aos outros, forçando um veículo a andar bem na beira da pista estreita. Durante a década de 1990, entre 200 e 300 pessoas perderam a vida a cada ano, depois de perder o controle de seu carro e mergulhar no abismo abaixo. Felizmente, em 2006, a Bolívia construiu uma estrada mais nova e segura, que a maioria dos motoristas escolhem em vez da antiga. E quem não escolheria? Se você insistir em dirigir na Estrada da Morte, que tecnicamente agora é ilegal, embora raramente monitorada, lembre-se que não há como voltar atrás quando você começar. Você não vai querer tentar dar uma volta. Depois de ver lugares como a Estrada Yungas, ficou claro que o mundo pode ser um lugar aterrorizante. Então, ficar em casa e assistir o Fala Sério o dia todo é a melhor alternativa, não é mesmo? Se você concorda, então você deveria curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Eu posto um conteúdo inspirador diariamente. E agora de volta aos lugares mais perigosos da Terra. Caverna de Cristal Naica. Alguns dos lugares mais bonitos da Terra também são os mais mortais. Por exemplo, a Caverna de Cristal Naica, localizada a mais de 300 metros abaixo de uma montanha em Naica, no México. Essa caverna subterrânea está repleta de enormes cristais de selenita branca. Os pilares superdimensionados foram formados por minerais vulcânicos na água e se centralizaram à medida que as temperaturas no sistema de cavernas esfriaram ao longo de milhares de anos. Hoje eles são grandes o suficiente para vários adultos caminharem em cima, medindo até quase 12 metros e pesando até 55 mil quilos. Mas você deve pensar 2 vezes antes de visitar os cristais com seu bastão de selfie. A caverna está situada acima de uma câmara de magma subterrânea, o que significa que a temperatura pode chegar a 45 graus Celsius e a umidade pode chegar a 99%. Como resultado, o ar está tão saturado de umidade que o suor pode não evaporar da sua pele para te esfriar, tornando difícil sobreviver mais de 10 minutos sem risco de superaquecimento, falência de órgãos e morte. Hoje, os cientistas que visitam os cristais devem usar um traje de resfriamento especial com seu próprio suprimento de ar refrigerado, e mesmo assim, eles só podem tolerar as condições por 1 hora no máximo. Sim, é provável que eu admire os cristais apenas pelo Google Imagens por enquanto. Ilhas das Cobras. Você teria que ser muito corajoso para visitar essa ilha na costa do Brasil, oficialmente chamada de Ilha da Queimada Grande. É mais conhecida como Ilha das Cobras. Abaixo da linha das árvores, você vai encontrar uma massa contorcida, com cerca de 4.000 serpentes mortais, apenas esperando para afundar suas presas em visitantes desavisados. Essas cobras são, na verdade, um tipo raro de víbora chamada Jararaca ilhoa, conhecida por ser uma das cobras mais mortais da América Latina. Seu veneno contém hemotoxinas que derretem a carne que mordem, destruindo os glóbulos vermelhos e causando a morte em menos de 1 hora. Essas cobras não estão de brincadeira. Mas como as cobras chegaram à ilha em primeiro lugar? Bem, a Ilha das Cobras já foi anexada à costa brasileira, antes que vários milênios de aumento do nível do mar se separassem do continente. Como não havia predadores e muitas aves marinhas para comer, as cobras encalhadas prosperaram de maneira aterrorizante. É estimado que agora haja entre 1 e 5 jararacas ilhoas para cada metro quadrado da ilha, o que significa que visitantes nunca estão a mais de alguns metros de um adversário rastejante. O risco é tão grande que a Marinha do Brasil proibiu qualquer ser humano de visitar a Ilha das Cobras, com exceção de cientistas que realizam pesquisas essenciais. Não estava na minha lista de destino de férias mesmo. Vale da Morte. Imagine um lugar tão quente que, se você ficar com fome, pode simplesmente fritar um ovo no chão. Bem, isso é uma realidade no Vale da Morte, na Califórnia. Uma bacia desértica em ebulição, onde as temperaturas chegam a 56 graus Celsius. Essa é a temperatura do ar mais quente já registrada na Terra. Crateras profundas na paisagem aprisionam bolsões de ar escaldante, enquanto 4 cadeias de montanhas ao redor impedem a formação de nuvens de chuva na área, mantendo o vale em seca perpétua. Por esse motivo, todo visitante do Vale da Morte corre o risco de insolação e desidratação, com 1 a 3 mortes por ano relacionadas ao calor. Os visitantes também precisam ficar atentos à grande população de animais perigosos do vale, incluindo cascavéis, escorpiões, aranhas viúva negra e leões da montanha. Parece o bastante para mim. Mas se tudo isso não te impedir de fazer uma visita, faça o que fizer, não tire os sapatos quando estiver lá. Em 2017, um turista foi hospitalizado com queimaduras de 3º grau, depois de andar descalço no Vale da Morte, onde o solo pode chegar a 94 graus Celsius. Além disso, só porque você pode fritar um ovo no chão, não significa que você deveria. Os guardas do parque passam horas todos os dias limpando cascas e caixas vazias, e informaram aos visitantes que seu hábito de fritar ovo é uma má ideia. Em vez disso, tragam um almoço embalado, seus animais. Oymyakon. Passando do calor para o frio extremo agora, nenhum lugar vai causar um arrepio na espinha como Oymyakon, no leste da Rússia. Esta pequena cidade de 500 pessoas é o lugar permanentemente habitado mais frio da Terra. No inverno, a temperatura em média é de menos 50 graus Celsius, mas é conhecida para cair até menos 68. Dado que a temperatura média em Marte é de menos 63 graus, você estaria realmente mais aquecido no planeta vermelho do que em Oymyakon. Sem surpresa, as temperaturas baixas dificultam a sobrevivência. Como os canos congelam, a maioria das casas tem latrinas com fossas em vez de vasos sanitários. É difícil cultivar no solo congelado. Então a dieta local consiste principalmente em carne e peixes congelados. Algo tão simples como um pneu furado
furado ou uma chave perdida pode ser fatal quando cada segundo do lado de fora o aproxima de uma morte congelante. Além disso, tenha em mente que se você morrer, os habitantes locais vão ter que queimar uma fogueira no cemitério por vários dias, antes que a terra descongele o suficiente para cavar uma cova. Se você decidir visitar o Oemiakon, não esqueça sua carteira. Se manter aquecido é um negócio muito caro. Para sair com segurança, as pessoas da cidade têm que se embrulhar em grossos casacos de pele, que podem custar mais de $1.500. Como o salário médio em Oemiakon é de $600 por mês, muitas pessoas fazem uma hipoteca para comprar as peles de quem precisa para sobreviver. Mesmo com essas peles, o ar é tão frio que congela seus cílios e saliva em agulhas dolorosas em apenas alguns minutos. Esse lugar faz o interior do seu freezer parecer um paraíso tropical. Buracos aterrorizantes. O que tem 2.414 km de comprimento, 71 km de largura e é cheio de criaturas aterrorizantes. Não é a fila pro McDonald's, é a Fossa das Marianas, claro. Localizada no Oceano Pacífico Sul, entre o Havaí e as Filipinas, essa cicatriz em forma de meia-lua no fundo do mar desce 11 km na crosta terrestre, tornando esse o ponto mais profundo da Terra. Na verdade, a Fossa das Marianas é tão profunda que se você jogar o Monte Everest nela, o pico ainda estaria 2.134 metros abaixo do nível do mar. Isso é muito profundo. E como você deve ter adivinhado, a Fossa das Marianas não é um ótimo local para um mergulhinho rápido. A luz do sol não pode penetrar em suas profundezas, o que significa que a água está escura e apenas alguns graus acima de zero. A pressão no fundo da fossa é esmagadora, com 8.000 kg por polegada quadrada, que é 1000 vezes a pressão atmosférica padrão em terra firme. Isso significa que se você saísse de seu submarino no fundo da fossa, qualquer bolsão de ar em seu corpo entraria em colapso na hora sob o peso da água. Dê adeus ao funcionamento dos seus pulmões. Se isso não for ruim o suficiente, também vale lembrar que enquanto milhares de pessoas escalaram o Monte Everest, menos de 20 já visitaram o fundo da Fossa das Marianas. Como resultado, sabemos comparativamente muito pouco sobre o que poderia estar lá embaixo, à espreita na escuridão. Mas os cientistas sabem o que está dentro de outra das fendas oceânicas terrivelmente profundas da Terra, o Great Blue Hole, de 124 metros de profundidade em Belize. Este gigantesco sumidouro marinho começou há mais de 14.000 anos como uma caverna de calcário, antes de ser inundado pelo aumento do nível do mar. O buraco é grande o suficiente para ser visto do espaço e atrai milhares de turistas todos os anos. Mas esteja avisado, mergulhadores inexperientes podem facilmente se encontrar lutando contra as fortes correntes nas laterais do buraco, que ameaçam te enviar para o abismo. Além disso, está cheio de tubarões. Observadores da natureza avistaram tubarões de Recife do Caribe, tubarões lixa, tubarões martelo, tubarões touro e tubarões de ponta preta, nadando nas águas azuis escuras. Felizmente, os tubarões raramente atacam humanos, mas qualquer um que já tenha assistido o filme Tubarão deve preferir admirar esse misterioso buraco oceânico bem longe. E antes que você comece a se sentir muito seguro em terra firme, lembre-se que o fundo do oceano não é o único lugar onde você pode encontrar lacunas perigosas na Terra. Basta olhar para Minamir, uma mina de diamantes a céu aberto na Rússia, com mais de 518 metros de profundidade. Em 2017, um vazamento fez com que esse abismo artificial se enchesse com 283 metros cúbicos de água, o que é suficiente para encher mais de 100 piscinas olímpicas. Ser pego em uma enchente em um lugar como esse seria puro pesadelo. Não só isso, mas o buraco é tão profundo que os helicópteros são proibidos de sobrevoar por ali, pelo risco de serem sugados pelas correntes de ar que descem. Isso mesmo, os pilotos temem que o ar quente subindo do poço e encontrando o ar frio na superfície vai criar um vórtice poderoso, derrubando pequenas aeronaves. Esse problema é muito profundo. Costa dos Esqueletos. Você pode dizer muito sobre um lugar apenas pelo nome, e o norte da costa atlântica na Namíbia não é exceção. Os marinheiros portugueses do século XVI as chamaram de as Portas do Inferno. Os bosquímanos do interior da Namíbia os chamavam de a terra feita com Deus em fúria, e hoje é conhecido como a Costa do Esqueleto. E como todos esses nomes assustadores sugerem, não é um paraíso à beira-mar. A Costa do Esqueleto é na verdade parte do deserto do Namíbia, uma paisagem vasta e hostil onde a água potável é quase impossível de encontrar. Isso significa que mesmo que você esteja bem próximo ao mar, você pode facilmente morrer de sede se não trouxer o seu próprio suprimento de água potável. Se isso não bastasse, as dunas são o lar de predadores ferozes como leões do deserto, hienas, chitas e chacais, apenas esperando para mastigar qualquer alma perdida. Olhe de perto e você verá os ossos branqueados de suas presas espalhados pela areia. Um lembrete sinistro de que esse lugar não é chamado de Costa dos Esqueletos à toa. E esse litoral letal tem outro segredo. Dê um passeio ao longo de suas areias douradas e você vai encontrar restos enferrujados de cerca de 1000 naufrágios. As águas dessa região são notoriamente perigosas, com fortes correntes, rochas submersas, nevoeiros espessos e ventos ruidosos. Como resultado, os navios estão encalhados na costa há centenas de anos, aumentando sua coleção cada vez maior de naufrágios fantasmagóricos. Você consegue imaginar sobreviver a um naufrágio e se encontrar preso em uma praia sem água e alguns leões? Às vezes a vida não é justa, eu acho. Lagos com risco de vida. Você sabia que alguns lagos podem ser letais? Bem, é verdade. Basta pegar o lago Karachay, na Rússia. Essa piscina pitoresca está tão poluída que passar uma única hora em suas margens vai matar você. De 1951 a 53, a União Soviética usou o lago como depósito de lixo radioativo da usina Mayak, uma instalação de armazenamento de resíduos nucleares nas proximidades. A contaminação resultante foi tão extrema que o World Watch Institute, uma organização de pesquisa ambiental com sede nos Estados Unidos, nomeou o lago Karachay o lugar mais poluído do planeta. Quando se trata de descobrir o quão tóxico é o lago, os cientistas usam uma unidade chamada Sievert, que mede os efeitos da radiação na saúde do corpo. A exposição a apenas 1 sievert é o suficiente para causar doenças graves, e quando foi testado em 1990, o lago Karachay emitiu uma dose mortal de 5,6 por hora. Isso é o suficiente para te matar em cerca de 50 minutos. A partir de 2015, o lago foi preenchido com concreto, na tentativa de limitar a radiação. Mesmo assim, os cientistas acreditam que aproximadamente 1 bilhão de galões de águas subterrâneas foram contaminados como resultado da decisão da União Soviética de despejar resíduos radioativos no lago Karachay. Isso causou um aumento de 41% na leucemia, bem como picos de outras taxas de câncer na região ao redor de Chelyabinsk. Nada legal, camaradas. Mas os lagos não precisam
ser radioativos para serem mortais. O Lago Boiling, no Parque Nacional Morne Trace Pythons, na Dominica, é um caldeirão borbulhante de água escaldante, e na verdade é um buraco inundado na superfície da Terra que emite vapor e gases vulcânicos de uma câmara de magma abaixo. Esses gases aquecem a água do lago a 92 graus Celsius, o que significa que qualquer ser humano que entrar ali corre o risco de ser cozido como um ovo. Mas não podemos falar de lagos perigosos sem mencionar o Lago Natron, na Tanzânia. A água nesse lago é muito alcalina, devido a altos níveis de carbonato de sódio, que são drenadas das colinas vulcânicas próximas. Como resultado, o lago tem um pH de 10,5, quase tão alto quanto a amônia, e pode queimar qualquer animal que não esteja adaptado às suas condições cáusticas. Além disso, quando um animal morre nesse lago, a água rica em sal seca os seus restos, e finalmente transforma o seu corpo em uma casca dura e calcificada. Apenas para aumentar a sua aparência sinistra, a água do lago é carmesim, devido à presença de aloarcaia, micro-organismos que florescem em águas salgadas e produzem pigmentos carmesins profundos. Água vermelho-sangue coberta de restos de animais petrificados. Não deve ser o melhor lugar para um piquenique, não é mesmo? A Piscina do Diabo. O quão longe você iria para a foto perfeita das férias? Se você está disposto para arriscar a sua vida em troca de curtidas, não procure mais. Apresento a vocês a Piscina do Diabo, bem na beira das Cataratas Vitória, na Zâmbia. Uma estreita borda de rocha é tudo o que te separa de uma queda de 108 metros nas águas furiosas abaixo. Felizmente, a piscina é razoavelmente segura entre meados de agosto e dezembro, desde que você não faça nada estúpido, como fazer malabarismos nas rochas escorregadias. Entretanto, entre janeiro e julho, a estação chuvosa no Zimbábue causa o aumento dos níveis de água e das correntes furiosas, que podem te carregar para baixo com facilidade. Mas seja qual for a época do ano que você visitar, você precisa ficar atento aos crocodilos e hipopótamos que vivem no Zambeze, o rio que alimenta a Piscina do Diabo. Você acha que essa foto realmente vale o risco? Conta aí nos comentários. Depressão de Danakil. A depressão de Danakil deve ser um dos lugares mais estranhos da Terra. Essa paisagem surreal no noroeste da Etiópia parece um terreno baldio radioativo, completo com crateras amarelas neon e águas verdes profundas. Mas não se deixe enganar por sua beleza sobrenatural. Esse lindo plano vulcânico está prestes a te matar de todas as maneiras que você pode imaginar. Por um lado, a depressão de Danakil está localizada na junção de 3 placas tectônicas muito móveis. Seu movimento causa terremotos regulares na área, à medida que fissuras aparecem no solo, ameaçando engolir turistas desavisados. Essas rachaduras vomitam nuvens espessas de gases venenosos, de enxofre e cloro, enchendo o ar com o cheiro de ovos podres. O movimento das placas tectônicas também leva à formação de fontes termais, cheias de águas escaldantes aquecidas pela camada de magma fundido. Os minerais na água são aquecidos pelo magma, criando uma paisagem deslumbrante de crostas de sal multicoloridas e depósitos de cristais. Mas nem pense em dar um mergulho. As temperaturas nas piscinas podem chegar a 108 graus Celsius. Se isso não bastasse, a depressão de Danakil não possui apenas um, mas sim 2 vulcões ativos. Um deles, Erta Ali, tem um lago de lava borbulhando no cume, que ocasionalmente transborda, matando tudo o que toca. Essa paisagem alienígena pode parecer muito bonita, mas lembre-se, a depressão de Danakil não vai hesitar em acabar com você. Ilhas da Perdição. Imagine uma bela ilha tropical, com sol, areia e palmeiras, e uma enorme cúpula de concreto, cheia de detritos radioativos. É claro. Peraí, o quê? Bom, uma cúpula radioativa é exatamente o que você vai encontrar na Ilha Runit, nas Ilhas Marshall, encontrada no Oceano Pacífico entre o Havaí e as Filipinas. De 1946 a 58, os militares dos Estados Unidos usaram as Ilhas Marshall como campo de testes para 67 bombas nucleares, causando danos terríveis ao meio ambiente. Mais de 60 anos depois, algumas partes da região ainda são inabitáveis. Na verdade, de acordo com um estudo de 2019, realizado por pesquisadores da Universidade de Colômbia, um recife de coral conhecido como Atoll de Bikini é atualmente 10 vezes mais radioativo que o Chernobyl. Então os Estados Unidos fizeram alguma coisa para resolver o problema, certo? Na verdade, em 77, os militares tentaram limpar a ilha Runit, enterrando detritos radioativos sob uma cúpula de concreto de 107 metros. Preocupantemente, essa estrutura nunca foi planejada para ser uma solução permanente para o problema, e já está começando a rachar, ameaçando contaminar o meio ambiente. E se as Ilhas Marshall não fossem aterrorizantes o suficiente, é só olhar para Vostrozdenia, uma ilha perto da margem sul do Mar de Aral, entre o Cazaquistão e o Uzbequistão. Este território de quase 200 km² foi usado pela União Soviética como um campo de testes para armas biológicas ultra-secretas, incluindo antrax, varíola e peste bubônica. Quando a União Soviética se dissolveu em 1991, a ilha foi evacuada às pressas e todos os seus laboratórios e instalações militares foram abandonados. Nas últimas décadas, as instalações começaram a vazar, permitindo que cepas super-resistentes de doenças infecciosas se infiltrassem no solo. Como resultado, é possível que roedores e pulgas locais possam estar carregando peste bubônica, e possivelmente ainda pior. Quem pensaria que um laboratório secreto em uma ilha cheia de vírus mortais poderia dar errado? O pé de elefante. Você sabia que se você visitasse o local dessa foto, estaria morto em 5 minutos? Bom, é verdade. Essa estranha bolha alienígena é conhecida como pé de elefante e está no centro do desastre de Chernobyl, um dos piores acidentes nucleares da história. Caso você não saiba, em 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, explodiu. Enormes quantidades de matéria radioativa e combustível foram liberadas, com radiação da explosão detectada em lugares tão distantes quanto a Suécia. Várias décadas depois, a área de quase 2.600 km², conhecida como Zona de Exclusão de Chernobyl, ainda é considerada imprópria para a habitação humana. Embora algum turismo meticulosamente regulamentado
tenha sido permitido. Mas uma parte de Chernobyl está estritamente fora dos limites para visitantes. Esse é o pé do elefante, um pedaço de material semelhante à lava, chamado corium, que se formou a partir da mistura de combustível nuclear e metal derretido, que escorria do reator depois que explodiu. Desde 2019, o pé está alojado em uma estrutura de aço protetora, conhecida como Chernobyl New Safe Confinement, que levou 2 décadas para ser construída e é mais alta que a Estátua da Liberdade. Enquanto você ficar do lado de fora dessa cúpula de aço, você está praticamente seguro, mas se você entrar, as consequências seriam bem desagradáveis. Depois de apenas 30 segundos na frente do pé de elefante, as partículas radioativas colidindo com você iriam causar náuseas e tonturas. 2 minutos depois, suas células começariam a morrer em massa, e depois de 5 minutos, você estaria morto. Uma coisa é certa, nunca foi tão importante evitar o elefante na sala. Águas malditas. Quando você pensa no Triângulo das Bermudas, você imagina algo assim? Todos nós já ouvimos as histórias sobre monstros marinhos cruéis, redemoinhos e ciclones mortais. Mas quão perigoso ele realmente é? Caso você não saiba, o Triângulo é um pedaço do Oceano Atlântico Norte entre Miami, Bermudas e Porto Rico, onde dizem que mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram sem deixar vestígios. Os teóricos da conspiração surgiram com algumas explicações malucas ao longo dos anos, incluindo um redemoinho gigante devorador de homens, uma gangue de OVNIs, ou então tecnologia mortal da cidade perdida, Atlântida. Mas enquanto o Triângulo das Bermudas é realmente perigoso, é mais provável que o perigo venha do clima imprevisível do Atlântico Norte, do que algo sobrenatural. A área está sujeita a tempestades de vento repentinas e violentas, chamadas de rajadas brancas, e tornados de água chamados trombas d'água, ambos comuns em águas subtropicais. Esses eventos climáticos imprevisíveis podem colocar em risco barcos e aeronaves, causando danos estruturais ou forçando eles a sair do curso. Dado que o Triângulo das Bermudas contém algumas das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, não é de surpreender que esses efeitos climáticos extremos causem desaparecimentos trágicos ao longo dos anos. Mas lembre-se de que para cada navio ou avião que desaparece, milhares cruzam a área sem um arranhão. Mas ao contrário do Triângulo das Bermudas, algumas partes de certos corpos d'água realmente podem ser anormalmente mortais. Na verdade, esse lindo riacho em Yorkshire, na Inglaterra, é um dos trechos de água mais perigosos do mundo. É conhecido como Bolton Street, e dizem que ninguém que caiu conseguiu sair vivo. O que diabos poderia tornar um simples riacho tão sinistro? Bem, apesar das aparências, o Bolton Street não é apenas um riacho comum. É um rio poderoso, chamado River Wharfe, que percorre 105 km através de Yorkshire. Quando chega a Bolton, o rio é espremido por um pequeno canal rochoso, estreitando ele na hora de 9 metros de largura para apenas 1,8 metros. Toda essa água extra é forçada para o subsolo, onde flui em velocidade feroz através de um labirinto de abismos subterrâneos. Isso significa que se alguém perder o equilíbrio e cair no Bolton Street, é provável que seja pego pela corrente e arrastado